Clarissa, a gente colocou inclusive na nossa tela a frase que foi dita no final do discurso pelo governador Tarcísio de Freitas: ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. E aí cita, por exemplo, a apreensão do passaporte do Silas Malafaia, que é um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve o passaporte apreendido depois de retornar de uma viagem à Europa. Clarissa, discurso bastante duro contra, especialmente o ministro Alexandre de Moraes e contra o Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, na memória que eu tenho dos discursos do Tarcísio, é sem dúvida nenhuma o mais duro contra a Suprema Corte até então, Clarissa. Pedro, antes desse discurso do governador de São Paulo, eu estava comentando aqui, cheguei a falar isso mais cedo na programação aqui da CNN Brasil, que essa manifestação, ela serviria como uma espécie de divisor de águas para Tarcísio de Freitas. Fato é, ele subiu no palanque, ele falou como candidato, ele criticou a oposição como candidato, ele encampou as bandeiras bolsonaristas como candidato, só faltou ele dizer que ele é candidato. É a única vertente, o único elemento aí que não veste Tarcísio de Freitas para 2026. E é natural que ele o faça neste momento, porque parte de um plano para herdar os votos de Jair Bolsonaro tem que passar pela lealdade a Jair Bolsonaro até o último minuto, até o fim, até o momento em que o próprio Jair Bolsonaro decidir jogar a toalha e disser: este vai ser o meu candidato. Isso ainda não aconteceu. Então, enquanto isso não acontecer, a gente vai ver esse Tarcísio defendendo com unhas e dentes Jair Bolsonaro para conseguir capitalizar esses votos, herdar esses votos. A gente tem nos bastidores aí na política várias leituras diferentes em relação a essa virada de chave, esse divisor de águas, essa mudança na postura do governador Tarcísio de Freitas em relação àquele Tarcísio mais moderado que a gente vinha observando alguns meses atrás. De um lado, você tem aquela turma que diz: olha, ou ele fazia isso ou não ia ter saída para ele, ele já estaria automaticamente fora desse jogo. E a tendência seria o bolsonarismo começar a trabalhar um outro nome. A gente viu aí outros governadores de direita tentando se posicionar, nomes como Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, mesmo Zema. Ainda assim, a gente entende, sabe que a força do maior colégio eleitoral do Brasil é muito relevante num jogo como esse. Então, tinha chegado o momento em que o Tarcísio colocava a cara nessa disputa, nessa pré-disputa, ou ele ia virar a cara e tá fora do baralho. Então tem essa leitura, uma primeira leitura, mas tem uma turma que também se preocupa um pouco com a dose que está sendo adotada. Por enquanto, esse é o local, esse é o palanque em que se espera de Tarcísio de Freitas que faça esse discurso bolsonarista raiz. Mas junto com isso, pode vir também alguma dose de rejeição mais ao centro, que é um eleitorado altamente estratégico para qualquer candidato no campo da direita que queira enfrentar o presidente Lula. A gente está vendo um presidente Lula em dificuldade em termos de popularidade, está muito, muito distante do seu melhor momento. O governo federal está com dificuldade orçamentária, está com problema para entregar as bandeiras, as promessas que foram feitas lá atrás na última campanha presidencial. Mas ainda assim, a gente vê um governo federal, um presidente Lula em melhoria dessa popularidade tão prejudicada que a gente observou. O cenário já não é mais tão ruim quanto já foi no passado muito recente. Então, no governo federal, há essa aposta de recuperação, de que Lula vai conseguir melhorar o seu desempenho e se tornar muito competitivo para se reeleger. Então, Tarcísio, se for candidato, ou qualquer candidato no campo da direita que venha a substituir Jair Bolsonaro, que, como a Jussara lembrou, e nunca é demais a gente lembrar, está inelegível, independentemente do julgamento dele no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa não tem relação direta com a outra. Então, qualquer nome que venha substituí-lo numa campanha eleitoral no campo da direita vai precisar unir essas forças políticas, atrair um pouco do centro, pelo menos uma parte expressiva da centro-direita ali, se quiser ser competitivo. E vai ter dificuldade também se largar com uma direita fragmentada. Por isso que a presença
de outros partidos, outros políticos de direita nesse evento de hoje é relevante, é expressiva, é significativa. Porque a gente sabe que a divisão, essa fragmentação, pode sim, lá na frente, jogar contra Tarcísio de Freitas para que ele seja bastante competitivo. Lembrando, gente, Tarcísio de Freitas ainda não é candidato à presidência, mas está dando muitos sinais nessa direção. Agora, a gente precisa esperar um pouco para ver se isso vai se consolidar. O que define uma candidatura à presidência é potencial de vitória, é capacidade de agregar votos. E isso ele ainda precisa demonstrar, ganhar essa musculatura. Vamos ver se isso vai acontecer.